a mais uma edição do nosso jornal Casa News. Ontem realizamos mais um evangelismo da casa. Saímos anunciando as boas novas de Jesus para as pessoas e oramos pela vida de cada uma delas. Muitas sementes foram plantadas para a honra e glória de Jesus. Faltam apenas 6 dias para mais um encontro de mulheres. Agende esta data e venha ser abençoada com uma palavra diretamente vinda dos céus. O tema do encontro será usufruindo da alegria de Deus em meio às batalhas. Você não pode ficar de fora. Continuamos arrecadando cestas básicas para as nossas ações sociais. Então não se esqueça de contribuir. Você pode abençoar dando de comer a quem tem fome. Dia 13 de outubro será a nossa tão esperada inauguração. Agende esta data, convide seus amigos e venha celebrar conosco o que Deus tem feito em nosso meio. Na próxima semana receberemos as nossas novas camisas. Adquira sua e vista a camisa da igreja que você congrega. E essa foi mais uma edição do nosso jornal Casa News. Que você tenha um culto abençoado em nome de Jesus. Amados, essa manhã eu terminei, no finalzinho da manhã, eu terminei a palavra, que eu acho que não vou conseguir terminar hoje, não sei. Se não terminar, vai ter a parte 2. Mas eu, quando terminei a palavra, eu fui adorar um pouquinho, ter meu tempo de adoração com Deus. E enquanto eu estava adorando, Deus falou muito forte no meu coração, 2 palavras que eu queria compartilhar com a igreja. Sabe, Deus falou para mim: filho, tempo e intensidade. Tempo e intensidade. Não adianta só tempo na minha presença sem intensidade, e não adianta só intensidade na minha presença sem tempo. Eu quero tempo e intensidade. Tempo e intensidade. E quando eu estava adorando e ouvindo isso, eu sei o quanto a gente fica a desejar, né, no dia a dia. Porque talvez você diga assim: pastor, mas a minha vida é tão corrida, e aí eu não posso então ter uma intensidade rápida quando eu tiver com a agenda cheia, querido. Que essa não seja a regra, que essa seja a exceção. Quando você estiver com a agenda muito corrida, você diminui um pouco o tempo, mas não tenha isso como regra, não. Sabe, nós temos muito tempo diante de telas, muito tempo diante de televisão e muito pouco tempo diante de Deus. Então, que fique para nós, né, essa palavra do Senhor, tempo e intensidade. Não é só ter tempo de qualquer forma, mas é um tempo de forma intensa na presença dEle. Amém? Quem são os teus inimigos? Quem são? Quem são os teus inimigos? Pastor, eu não tenho inimigos, pastor. Querido, se você não tem inimigo, eu sinto lhe dizer que você não é cristão. Forte assim e simples assim. Porque todo cristão, ele tem inimigos. Mas primeiro nós vamos entender a palavra inimigo, para a gente poder completar o raciocínio. A palavra inimigo, ela vem do grego e ela quer dizer ektros. E aí depois ela passou para o latim, e no latim ela se transformou em inimicos. E essa palavra inimicos, ela quer dizer aquele que não é amigo, ou aquele que representa uma ameaça real ou percebida para os interesses ou valores da outra parte. E é exatamente nesse ponto aqui que eu quero chegar. Então presta atenção nesse conceito. Inimigo é aquele que representa uma ameaça real ou percebida para os interesses ou valores da outra parte. Então, se você é cristão,
Os interesses e os valores que você representa são os interesses e os valores de Cristo. Logo, qualquer ameaça aos interesses e aos valores de Cristo precisam ser vistos como inimigo. Percebe agora que não é tão simples assim? Qualquer ameaça que tiver o interesse de Cristo, porque você é cristão, você é embaixador e representante de Cristo aqui na terra, precisa ser visto como um inimigo teu. E como seu inimigo, ele deve ser tratado então como tal. Mas aí é que está o problema. Baseado nisso, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a pergunta? Como então eu devo tratar os meus inimigos? Você já parou para pensar nisso? Pastor, eu devo amar os meus inimigos. Pastor, eu devo tratar os meus inimigos oferecendo a outra face. Eu devo perdoar o meu inimigo e não devo me alegrar com a desgraça do meu inimigo. Muito bem, querido. Resposta meio certa. Meio certa, pastor? É. Meio certa é porque está meio certa, mas também não está completamente certa. A parte certa dessa resposta é porque ela é bíblica. E porque ela é bíblica, ela é certa. Ela está certa. Lucas capítulo 6, versos 27 e 28 dizem assim: mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. A resposta também está certa, porque em Mateus capítulo 5, verso 39 diz assim: mas eu vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. A resposta está certa porque em Romanos 12, 20 diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Está certa também porque Provérbios capítulo 24, versos 17 e 18, diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e quando tropeçar, não se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja, e isso seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Então, se a sua resposta foi essa, se a sua resposta foi: pastor, eu devo amar os meus inimigos, eu devo tratar os meus inimigos oferecendo a outra face, eu devo perdoar os meus inimigos, eu preciso dizer que você realmente está certo. Mas o problema é quando a gente resume os nossos inimigos ao nosso vizinho que mantém o som alto tarde da noite, e aquilo nos desagrada e aquela pessoa nos torna inimigo. O problema é quando você resume o teu inimigo ao teu patrão, que nunca está satisfeito com aquilo que você produz. O problema é que você reduz o teu inimigo àquele amigo que te pediu um dinheiro emprestado e nunca pagou, e por isso você não quer ver ele nem pintado. O problema é quando você resume o teu inimigo a um cônjuge que te traiu e foi embora e te abandonou. Esses você realmente deve tratar dessa forma que a Bíblia fala. Mas o problema é que os inimigos não se resumem a esses. O problema é que existem outros inimigos que são muito mais perigosos do que esse. E para esses inimigos que nós citamos aqui, realmente o tratamento deve ser o perdão, deve ser o amor, deve ser a compreensão, a empatia. Mas hoje nós não vamos tratar desses inimigos. Hoje nós vamos falar de um outro inimigo. Nós vamos falar de inimigos muito mais poderosos e com poder de destruição muito maiores do que estes que nós citamos, querido. Nós vamos falar de inimigos invisíveis, que Paulo cita lá em Efésios 6:12. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia na carta ao povo de Éfeso, capítulo 6, verso 12. Em Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo vai nos
apresentar inimigos que muitas vezes nós desconhecemos, mas que são inimigos perigosos. Paulo diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses são os inimigos que nós vamos falar hoje. E esses inimigos que Paulo cita em Efésios, eles são os mesmos inimigos que Jesus cita em Mateus capítulo 10, verso 28. Quando Jesus diz assim: e não temais, queridos, os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Esses são os nossos principais inimigos. Jesus aqui, ele nos alerta que estes inimigos é que nós devemos temer. E com estes inimigos, querido, não há misericórdia, não há carinho, não há conversa, não há acordo. Com estes inimigos aqui, nós precisamos ser assertivos, nós precisamos ser diretos, nós precisamos ser duros, nós precisamos ser inflexíveis com eles. Mas pastor, que inimigos são estes? É sobre isso que nós vamos falar hoje, querido. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes nesse momento, Pai. Abrindo os nossos corações, Senhor. Derramando sobre nós, Senhor, a Tua palavra, Senhor. E mais do que isso, Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra encontre em nós terra fértil. Terreno e solo fértil, Senhor, para que a Tua palavra germine, Senhor, e que dela, Senhor, cresça a árvore frondosa da Tua palavra e frutífera, Pai. Te pedimos isso, Senhor. Nos fortalece, nos capacita a entender a Tua mensagem de hoje, Pai. Senhor, a nossa oração, Senhor, é que a Tua palavra, Senhor, encontre em nós, Senhor, guarida a ponto, Senhor, de permanecer em nós, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus, querido. Quem são os teus inimigos? O primeiro inimigo que nós vamos tratar aqui é um inimigo muito conhecido, chamado Satanás. Satanás significa acusador, e como acusador e inimigo, ele tenta nos destruir e nos desestabilizar a todo momento. E ele tenta fazer isso através de pecados, através de medos, através de sofrimento, através de mentiras. Satanás atua a todo momento, a toda hora, quando você menos espera. Satanás usa mentiras tão fortes e tão poderosas que cega o entendimento das pessoas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios vai nos dar um exemplo de como Satanás age. 2 Coríntios 4, 4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amados, a Bíblia diz que Satanás é o Deus desta era. Você sabe o que isso significa? Significa que tem muita gente, mas muita gente cega, venerando Satanás sem nem perceber. Tem muita gente seguindo Satanás sem nem imaginar. Tem duas coisas especificamente que Deus equipara a um Deus na terra: Mamon e Satanás. Nós precisamos ter muito cuidado com essas duas figuras na nossa vida. Não menospreze as investiduras de Satanás na sua vida. Pastor, mas eu sou lavado no sangue de Jesus, então Satanás não chega nem perto. Se fosse assim, ele não teria chegado perto de Jesus no deserto e não teria tentado Jesus no deserto. Eu sinto lhe dizer, mesmo sendo lavado no sangue de Cristo,
mesmo sendo remido no sangue de Jesus, Satanás vai tentar você. A estratégia dele é a seguinte: quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando ele te perde para a eternidade, ele diz: eu perdi ele para a eternidade, então eu vou tentar agora transformar a vida dele no inferno aqui. Já que eu não tenho mais poder sobre ele na eternidade, agora eu vou azucrinar a vida dele de tal forma que agora o inferno dele vai ser aqui, a ponto dele dizer assim: será que valeu a pena? Porque enquanto você está do lado dele, você não é um inimigo. Mas quando você aceita Jesus, quando você levanta a sua mão e diz: eu aceito o Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, Satanás vai dizer: perdi mais um. Então muito cuidado com essa frase. Satanás, ele tenta todas as pessoas. E Satanás também pode usar as pessoas até bem intencionadas, para te fazer tropeçar. Em Mateus capítulo 16, verso 23, quando Jesus começa a mostrar para os discípulos que era necessário que ele sofresse, era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse, que ele morresse, Pedro se levanta e diz assim: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Nunca, Senhor, isso jamais acontecerá contigo. Tem até uma versão que diz assim: que Deus não permita. Sabe qual é a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Essa passagem aqui, queridos, ela é interessante porque Jesus não diz assim: Pedro, para trás de mim. Ele diz Satanás. Porque Jesus tem um discernimento muito forte daquilo do que é a pessoa e daquilo do que é a entidade na pessoa. Tem um discernimento perfeito. E ele poderia dizer: Pedro, cala a boca, mas não era Pedro que estava falando. Era aquele que estava usando Pedro. E o discernimento de Jesus é tão fantástico, ele diz: Satanás, para trás. Imediatamente Satanás passa e Pedro continua. Porque são esses os inimigos que nós precisamos ter discernimento. Ei, a tua luta não é contra o teu vizinho. Ei, a tua luta não é contra o teu patrão. Ei, a tua luta não é contra o teu ex-cônjuge. Ei, a tua luta não é contra aquela pessoa que está vindo à tua mente agora. Não. A tua luta são contra entidades e potestades que muitas vezes se apoderam dela, mas que ela não tem culpa disso. Pedro era até bem intencionado. O que Pedro queria? Jesus está tão bom aqui. É tão bom te seguir, é tão bom te ouvir, é tão bom ver o Senhor fazendo milagres, é tão bom vendo os peixes e os pães sendo multiplicados. Então por que o Senhor diz que tem que morrer? Se o Senhor já até ressuscitou gente aí. Mas Jesus percebe aquilo que pouca gente percebe. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque das coisas de Deus não se cogita. Sabe qual é o outro problema aqui? Nós cogitamos muito as coisas de Deus. Cogitamos e racionalizamos muito as coisas de Deus, achando que as coisas de Deus vão caber dentro do nosso raciocínio, do nosso psique, quando não vão, querido. Não vão. Aceitar a Jesus e andar no Espírito é como mergulhar no escuro, confiando naquele que é poderoso para te segurar. Dizem que andar na fé é como você primeiro põe o pé e depois Deus coloca o chão. Você tem que ter a confiança de que Ele vai colocar. Mas esse é o nosso desafio. É o desafio do discernimento, de entender que não são as pessoas. Não são essas pessoas que nós precisamos combater.
Jesus disse para Pedro: Pedro, pode ficar aí, Pedro, mas Satanás que está te usando vai para trás. Então, querido, talvez você esteja perguntando: mas pastor, Jesus tinha tanto discernimento, como é que eu posso ter esse discernimento? Com intimidade. Intimidade, agora eu estou entendendo. E como é que eu ganho intimidade? Tempo e intensidade. Agora eu estou entendendo. Faltava isso na pregação. Aí Deus me disse lá quando eu estava adorando. Como é que eu ganho intimidade? Tempo e intensidade com Ele. Quanto mais intimidade você tiver, mais discernimento você terá. Intimidade. Intimidade com a palavra e intimidade com o autor da palavra. E nós aprendemos aqui, você que está vindo pela primeira vez, você que é nova, vocês precisam entender algo na Bíblia que é chave. Chave. Quando nós da casa de oração entendemos isso, nós demos um salto espiritual muito grande. Nós precisamos verdadeiramente conhecer Jesus. Mas esse conhecer Jesus, pega essa chave. Esse conhecer Jesus não é o conhecer como a gente acha que é no português, não. Presta atenção nisso. Porque aqui no português, se falasse assim: ei, você conhece o Michael Jackson? Conheço o Michael Jackson. Conhece? O nosso português, ele é fraco. O nosso português, ele é pobre. Uma outra palavra que nós não entendemos é a palavra amor. Nós não entendemos amor. Porque para a mesma palavra que você diz, você ama a sua esposa, eu amo a minha esposa, e você ama cachorro quente, eu amo cachorro quente. Como assim? Né? Eu amo minha esposa, eu amo cachorro quente, né? Você parece que você, porque não temos níveis. No grego não, o grego é rico. E no grego você tem níveis. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa se aprofundar. Quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: amo. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: amo. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro baixa a cabeça e diz: Senhor, tu sabes. Por quê? Por que nós não entendemos no português? Porque no português a tradução é ama, ama, ama. Mas no grego ele vai aprofundando esse amor de tal forma que chega uma hora que Pedro diz: puxa vida, Senhor, nesse nível eu não sei se eu te amo. Eu não sei se eu te amaria. E o conhecer é da mesma forma. O conhecer no grego, ele é de uma intimidade tão grande que você e aquele que você conhece se tornam um. Agora presta atenção como vai fazer sentido agora. Presta atenção como você vai olhar a Bíblia com outros olhos. Vou citar alguns versículos que você vai dizer: meu Deus, realmente é assim. Presta atenção. Olha só, o conhecer não é o conhecer que a gente conhece. É um conhecer muito mais profundo, a ponto da intimidade de você e daquela pessoa que você conhece ser um. Presta atenção. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já viu pessoas, eu já vi, inclusive no nosso evangelismo de ontem nós nos deparamos com uma delas, uma desse tipo. Pessoas que citam a Bíblia, que sabem versículos, que conhecem a palavra, mas que estão presas em vícios, estão presas no mundo. Sabe por quê? Porque não é o conhecer do português. Porque elas conhecem a palavra, mas elas não se tornaram uma com ela. Entendem? Quer ver um outro exemplo? E José não conheceu a Maria até que ela deu à luz a Jesus. Claro que José conhecia, eles eram noivos. José estava até pensando em dar carta de divórcio para Maria. Mas ele não se tornou um com Maria até que ela deu à luz a Jesus. Percebe? Então você quer ter intimidade com Deus? Conheça-o. Mas não no português, conheça-o no grego.
Torne-se um com Ele. Aquilo que agrada ao meu Deus me agrada. Aquilo que desagrada ao meu Deus me desagrada. Eu costumo dizer isso em praticamente todos os casamentos que eu celebro. A partir de hoje, aquilo que agrada a você vai agradar a ela. E aquilo que desagrada a você vai desagradar a ela. Aquilo que fere você vai ferir ela. E aquilo que fere a ela vai ferir você. Porque a partir de hoje, vocês são uma só carne. Quer ter intimidade? Torne-se uma só carne com Deus. Torne-se um só espírito com Deus. Amém? Outra coisa, querido, não baixe a guarda. Não baixe a guarda. 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E ainda tem gente que não acredita no diabo, sem perceber que essa é uma das maiores estratégias do diabo. Fazer com que você não acredite nele. Porque quando você não acredita nele, ele age de uma forma maravilhosa. Ele fica à vontade. Ele pode trabalhar com tranquilidade. Aí ele vai atuando, vai investindo sobre a sua vida, procurando brechas para te fisgar. E querido, basta uma brechinha. Basta uma pequena brecha. Satanás entra. Satanás entra. Pastor, mas eu não sinto nenhuma atuação do diabo na minha vida. Essa é outra estratégia dele. É a segunda estratégia dele. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Satanás sempre vem disfarçado. Satanás sempre vem disfarçado daquela necessidade que você tem. Satanás sempre vem disfarçado daquela carência que você tem. Satanás sempre vem disfarçado daquilo que você acha que merece. Por isso precisamos ter intimidade e discernimento. Certa vez eu fui convidado para tomar um café com um gestor, um grande gestor, faz muito tempo isso. E ele disse: cara, eu queria que você fosse trabalhar comigo e tal, assumir um cargo, era um senhor cargo, e tal, e falou, e aí você vai para São Paulo, que é a matriz da empresa aqui no Brasil era em São Paulo. Aí eu disse: ah, maravilha, e quando é que eu posso levar a minha família? Não sei o que. Ele disse: não, por enquanto a família fica aqui e tal. Aí eu disse: tá, e tal. Mas aí você vai ser gerente disso e tal, vai cuidar da área tal, não sei o que e tal. Eu disse: tá, mas quando é que eu posso levar a minha família? Ele disse: não, por enquanto não. Eu disse: quero não. Mas você vai perder essa oportunidade? Eu disse: não, você não está entendendo, eu vou pular essa fogueira. É diferente. Mas como tal? O trem não passa 2 vezes. Eu disse: mas se for desse jeito, eu quero que nem passe mesmo. Porque às vezes Satanás, e olha que eu estava precisando. Mas Satanás vem de uma forma tal em que você diz: olha, está me oferecendo isso. Olha, está me oferecendo aquilo. Olha como eu sou importante. Ele quer que eu seja gerente. Ei, se prostrado me adorares, tudo te darei. Qual é o teu preço? Qual seria o teu preço? E não está nem aqui, mas eu vou entrar numa outra coisa também que é chave para você, querido. Você vai sair daqui com um chaveiro completo hoje, tá? Mas vai sair abrindo portas e invadindo o inferno e saqueando o inferno. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós caímos em algum momento. Todos nós somos corruptíveis. Existem 4 áreas. Uma
ou mais dessa área, você cai. Fama, fortuna, poder ou prazer. Uma dessas, se você quiser decorar, FFPP. Fama, fortuna, poder ou prazer. Uma dessas áreas você é vulnerável. Já viu aquele cara que você chega para ele e diz assim: olha, cara, eu tenho 1 milhão para te dar aqui, por baixo dos panos, você tem que fazer isso. Ele diz: eu não me corrompo e nada. Aí passa uma mulher bonita, ele: opa, é porque ele não é fortuna, mas ele é prazer. E estou falando em coisas grandes e coisas pequenas. Já viu aquela mulher que diz assim: ei, nem te conto. Aí você, sabe, às vezes quando a pessoa chega para mim e diz: nem te conto, eu disse: então tá bom, então não conte não. Só para ver, porque ela está louca para contar. Louca para contar. E aí, às vezes a pessoa era famosa e às vezes ela passa na rua agora, ninguém a reconheceu. Meu Deus, o que será de mim? Por quê? Fama. Fortuna nem se fala. Poder. Então, uma dessas áreas, preste atenção, querido, uma dessas áreas você cai. Então, pastor, o que eu devo fazer? Primeiro, reconhecer qual dessas áreas você é vulnerável. Segundo, blindar. Quando você faz isso, aí sim, e não com a tua força, com o poder do Espírito Santo. Somente dessa forma. Porque Satanás, ele atua nas pequenas brechas. Ele vai atuando nas brechas. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. E aí ele vai atuando. Pedro achava que estava sendo justo em dizer: não, Senhor, o Senhor não vai para Jerusalém, não. Não, Senhor, o Senhor não vai ser morto, não, de jeito nenhum. Percebe como Satanás é sucinto? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter intimidade com Deus. E segundo, fazer o que está lá em Tiago capítulo 4, verso 7. Que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Querido, durante muito tempo na minha vida eu tentei fugir do diabo. Como se eu tivesse força para isso. A Bíblia diz que o diabo é um anjo de luz. E a Bíblia diz que um anjo matou 180 mil filisteus em uma batalha. Um anjo. Mas o garotão aqui acha que podia com o diabo, lutar com o diabo. Então disse: agora eu vou correr do diabo. Quando eu vinha para cá, o diabo me pegava. Quando eu ia para lá, o diabo me pegava. Quando eu vinha para cá, o diabo me pegava. Sabe por quê? Porque não é isso que está falando. Até que eu aprendi o que eu devo fazer. O que eu devo fazer? Eu não devo correr do diabo. Ei, não corra do diabo não. Corra para Jesus. Porque quanto mais você correr para Jesus, quando a glória de Jesus estiver começando a chegar perto de você, quem vai correr de você é o diabo. Porque o diabo, ele não suporta luz. Então, se você correr do diabo, ele vai te pegar em cada esquina, em cada beco, em cada ruela, em cada canto. Mas quando você começar a correr em direção ao Pai, em direção à luz, em direção a Jesus, o diabo vai dizer: opa, não, por aí não. E ele mesmo vai correr de você. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E terceiro, 2 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, que diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Creia nisso, creia nisso. O Senhor é fiel, Ele te guarda, Ele te protege, Ele anda contigo. Certa vez eu e a Regina fomos convidados a mentorear um casal.
E chegamos lá na casa do casal, tinha lá uma senhora que ela era missionária em um país asiático. Essa senhora, ela tinha tanta experiência na vida, tanta experiência. E ela era uma senhora bem branca e ela estava com uma mocinha, bem pretinha mocinha. Ela dizia, essa aqui é minha filha. Eu disse, é? Que legal. Ela disse, eu vou te contar a história dela. Eu não lembro o país, mas era um país desses bem difícil. Ela disse, eu estava como missionária nesse país e me deram essa moça aqui, mas eu vou contar a história dela. Ela é filha de uma mulher que nesse país tudo que acontece é culpa da mulher. Se a mulher é estuprada é culpa dela. Se a mulher... tudo que acontece é culpa da mulher. E o marido bateu na mulher e a mulher foi presa. E lá nesse presídio eles prendem a mãe e a filha. E ela era presa estava presa com 2 anos, 3 anos, ela foi crescendo na cadeia. E todo mundo que chegava na cadeia, a mãe dizia assim, ei, leva para você, leva para você. Até que uma mulher chegou lá e disse assim, eu levo para mim. Ela disse, leve para você. A mulher levou a menina para ser prostituída. E a menina sendo prostituída, e a menina fugiu. E os únicos contatos que essa menina tinha tido com homens eram com o pai, que batia na mãe, e eram com os homens que a prostituíam. Então ela fugiu e foi para o deserto. Quando ela estava andando no deserto, chegou um homem vestido de branco. E chegou para ela e perguntou assim, para onde você está indo? Ela disse que a primeira reação dela foi ter medo, porque todos os relacionamentos, todos os contatos que ela tinha tido com um homem anteriormente tinham sido catastróficos. Mas ela viu que aquele homem era diferente. Ela disse, eu estou voltando para casa. Ele disse, eu vou te acompanhar. E ele acompanhou essa menina no deserto todo. Ela não sabe como a menina andou no deserto. E a menina foi até o presídio, porque a casa dela era o presídio. Era onde ela conhecia como casa. E ele foi acompanhando ela. Quando ela chegou na porta do presídio, os guardas do presídio vieram e falaram, fulana, você está aqui? Ela já era conhecida lá. Você está aqui e tal, como é que você chegou aqui? Ela disse, foi ele que me trouxe. Ele quem? Ele. Ele quem? Ele. Tem ninguém aí não, você está doida. Aí ela entrou, ficou com a mãe dela até que essa mulher chegou e a mãe dela disse, ei, leva ela para você. Ela disse, eu vou levar, mas vou fazer dela uma mulher de Deus. Ela disse, pois leve. E levou. Então, queridos, o Senhor é fiel. O Senhor foi buscar essa menina lá no deserto. A menina já tinha tido todo tipo de experiência ruim. Estava sozinha, no deserto, no meio do nada, mas quem aparece? Portanto, creia, o Senhor é fiel. Ele é fiel, Ele vai te buscar, Ele vai te trazer de volta, Ele vai te resgatar. E a menina era tão linda, um sorriso tão lindo. E aquela mulher olhava para mim e dizia assim, puxa, mas você é pastor, você deve ter muita história, né? E eu assim, de boca aberta com as histórias dela. É uma outra realidade, querido. O mundo espiritual, ele é uma realidade que precisa ser vivido por nós. Precisa ser vivido. Então Deus é fiel, querido. Ele o fortalecerá, Ele o guardará do maligno. Por isso nós precisamos conhecer quem são os nossos inimigos. Existia um general chinês chamado Sun Tzu. Ele era estrategista de guerra. Ele escreveu um livro, né, que todo mundo conhece, A Arte da Guerra. E ele diz uma frase muito interessante. Olha o que é que ele diz. Ele diz, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada batalha ganha, você sofrerá uma derrota. Se você não se conhece e nem conhece o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas.
E eu acrescentaria essa frase, a frase de Sun Tzu, eu diria o seguinte: se você se conhece, conhece o inimigo, e conhece no grego, e conhece verdadeiramente o teu Deus, você dormirá tranquilo, pois aquele que te guarda é poderoso. Pode dormir tranquilo. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou atravessando. Ele sabe. Pastor, mas o senhor não sabe os problemas que eu estou passando. Ele sabe. Ele sabe. Pastor, mas eu tenho me sentido tão sozinha. Intimidade com Ele. Você só vai sentir o amor quando você estiver íntimo. Não é assim nos relacionamentos? Então, irmãos, o primeiro inimigo é o diabo, também conhecido como Satanás, mas ele não é o único. Ele não é o único. Existem outros inimigos tão poderosos quanto ele, tão poderosos. O segundo inimigo que eu quero entrar aqui com vocês para a gente discutir sobre eles, para a gente aprender um pouquinho sobre eles, para a gente aprender a combater esse inimigo, sabe qual é? Teu estilo de vida. O teu estilo de vida pode ser o teu maior e talvez o teu pior inimigo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Versos 18 e 19 diz assim, Paulo dizendo aqui: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Queridos, o nosso estilo de vida, ele nos denuncia se nós somos amigos ou inimigos de Deus. Preste atenção o que Paulo está falando lá em Filipenses. Se a palavra diz, ide evangelizar, e você não vai, você não fala de Jesus para ninguém, eu te pergunto, você é amigo ou você é inimigo de Deus? Se a palavra diz que você deve perdoar e você não perdoa, eu te pergunto, você é amigo ou é inimigo de Deus? Se a palavra diz que você deve viver em santidade e você não vive, eu te pergunto, você é amigo ou você é inimigo de Deus? Se a palavra diz que você deve ser generoso em contribuir e você não contribui com generosidade, eu te pergunto, você é amigo ou é inimigo de Deus? Nessa prova, aprovado ou reprovado? Nosso estilo de vida nos denuncia a cada momento. Por isso que a palavra de hoje, querido, não é nada disso. A palavra de hoje é tempo e intimidade. Porque se você não coloca tempo e intensidade, se você não coloca tempo e intensidade na sua agenda, querido, você é um inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Muitas vezes, os piores inimigos não são os inimigos declarados, mas são os amigos ocultos, são os amigos escondidos. Paulo, nessa passagem aqui de Filipenses, ele diz que o Deus dessas pessoas é o ventre, o Deus dessas pessoas é o estômago, porque elas só pensam nelas mesmas. Quer uma prova prática de saber se seu estilo de vida tem sido amigo ou inimigo do reino? Quer saber? Uma prova bem rápida aqui para saber se o seu estilo de vida tem sido amigo ou amigo de Deus. Veja a sua agenda das 2 últimas semanas. Ela vai te denunciar se você tem sido amigo de Deus, íntimo, com tempo e intensidade, ou se você tem sido um inimigo de Deus. Pastor, mas por que assim inimigo? Não é muito forte? Não é muito forte não. Porque se ele quer intimidade, se ele quer tempo, se ele quer intensidade com você e você não dá, você está sendo inimigo. Lembra o conceito de inimigo?
é aquele que vai contra os interesses. O interesse de Deus é ter intimidade com você. O interesse de Deus é ter tempo com você. O interesse de Deus é ter intensidade com você. Se você não tem, você está contra os interesses dele. Percebe que o inimigo é muito mais profundo e muito mais sucinto do que a gente pensa? Não é o inimigo declarado, não. É aquele que vai contra os interesses, por baixo dos panos. E às vezes a tua agenda te denuncia isso. Então o segundo inimigo que nós temos aqui é o nosso próprio estilo de vida. Muito cuidado com o estilo de vida que você está levando. E é interessante porque, se você parar para perceber, é algo muito mais profundo do que estar ou não fazendo a coisa certa. Foi uma outra pregação nossa, lá no passado. Nós descobrimos que pecar não era só fazer a coisa errada. Você pode estar fazendo a coisa mais certa do mundo, mas se não for aquilo que Deus quer, é errado. Pastor, você pode me dar um exemplo? Posso. Foi aquele exemplo bíblico que nós vemos lá naquele dia. Ir para Nínive, pegar um navio e ir para Nínive, ir para Tarsis, não é pecado, querido. É tranquilo. Mas pegar um navio e ir para Tarsis, quando Deus manda ir para Nínive, aí é pecado. Percebe? Então muito cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo a coisa mais certa do mundo e estamos pecando. Porque não era para fazer isso. E a gente fica achando que pecado é só coisas grandiosas, né? Adulterar e tudo também. Mas pecado é viver fora do propósito. Isso é pecado. E aí você engloba muito mais do que os pecados que a gente tem concebidos. Muito mais. Na maioria das vezes, por não estarmos fazendo nada de errado, nós acabamos não percebendo que estamos sendo engolidos pela nossa própria agenda. E que ela mesma está nos mantendo afastadas de Cristo. Eu não tenho tempo. Tem um tempo já que eu tomei a decisão que eu só me levanto depois que eu tenho o meu tempo com Deus. Então quando eu abro os olhos, eu tenho ali o meu tempinho com Deus. É o meu primeiro contato com Deus, mas eu só me levanto depois que tenho. É a minha forma de dizer assim: Senhor, estou aqui. Senhor, a minha agenda é tua. E aí começa, querido. Minha agenda não é fácil, não. Minha agenda é complicada. Mas o meu descanso está no Senhor. O meu descanso está nele. Eu vou adorar e vou descansar nas mãos do Abba. Querido, olha a tua agenda, querido. Olha a tua agenda. Diante de tantos compromissos, eu preciso constantemente estar analisando e avaliando a minha agenda, para que ela não esteja me mantendo simplesmente ocupado. Lembra da história de Marta e de Maria? Marta e Maria eram duas irmãs e receberam a visita de Jesus. Jesus, enfim, foi na casa delas. E era justo para Marta receber uma visita tão ilustre dessa. Eu vou ver se o café está pronto. Eu vou ver se o banheiro, se tem papel higiênico no banheiro. Eu vou ver se está tudo certo. Eu vou lavar a louça. Eu vou fazer isso. Eu vou ver se está tudo certinho. Eita, peraí, a cadeira está fora de lugar, não sei o quê. Quando Jesus chega, ela vai preparar. Eita, será que tem uns quitutes para a gente servir? E tal. E aí Maria vai e se deita nos braços de Jesus e ficam os dois lá. E é interessante nessa passagem notar que Jesus, ele não fala nada para Marta. Mas quando Marta se dá conta e diz: Senhor, não te importas que eu esteja aqui
fazendo tudo, e essa esteja aí, não esteja fazendo nada. Ele disse: Marta, agora que você tocou no assunto, vamos ter uma conversa sobre isso. Ela escolheu a melhor parte, Marta. Eu não vim aqui olhar a tua louça. Eu não vim aqui ver se a casa está suja, não. Aliás, a casa que eu estou procurando não é esta casa, é o teu coração. E o coração dela está pertinho aqui de mim, mas o teu está longe. Queridos, eu não sei vocês, mas teve uma vez que eu li essa passagem em 3D, e aí sabe como é que eu vi o final dessa passagem? Marta largando tudo, pegando Maria num colo, né, deitadinha aqui no colo. Marta pegou o outro colo e disse: Senhor, então eu vou ficar do teu lado. Eu entendi, Senhor. Eu entendi. O Senhor está certo. Ela escolheu a melhor parte, mas eu também quero a melhor parte. Ele disse: tem lugar. Tem lugar. Como é que está a tua agenda, querido? Sabe? Como é que está a tua agenda? E isso em especial fala muito ao meu coração, porque eu sou uma pessoa de fazer. Terminou o culto, eu estou fazendo, estou arrumando, já estou guardando, estou não sei o que e tal. E tem hora que Deus diz: para, vem para cá, vem pertinho. Eu disse: Senhor, mas tem tanta coisa para arrumar ainda. Espera aí, Senhor, tem tanta coisa. Ei, para. Senhor, mas tem tanta coisa para fazer. Ei, vai perder a melhor parte? Tá bom, Senhor, tá certo. Aí quando chega, sabe, você diz: oh, Senhor, valeu a pena esse tempo, valeu a pena essa intimidade com Deus. Então, querido, verifique a sua agenda, avalie os seus compromissos, perceba o que o seu estilo de vida está falando para você sobre o que é ser cristão. Amém? Dá tempo mais um? Dá, vamos lá. Então, primeiro inimigo nosso que nós devemos combater é Satanás. Segundo inimigo nosso é o nosso estilo de vida. E terceiro inimigo, materialismo. Amados, nós não precisamos entrar na seara de que todo mundo precisa se sustentar, que todo mundo precisa ganhar dinheiro, que todo mundo precisa de uma fonte de renda, né? Novamente eu quero lembrar para você que o problema é muito mais sucinto do que a gente possa imaginar ou que a gente possa perceber. Muitas vezes para ganhar uma fonte de renda, grava isso, ó. Muitas vezes para ganhar uma fonte de renda, nós acabamos nos desligando da fonte da vida. E esse é o problema. Colossenses 3, versos 1 e 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Esse pensar nas coisas do alto aqui que Paulo diz, não é que vai te alienar não, querido. Não, mas que você irá começar a ponderar, começar a pensar, começar a meditar, começar a viver, começar a se dedicar às coisas que vêm do céu. Começar a perceber as coisas que vêm do alto. E para aqueles que insistem em dizer: pastor, mas a minha agenda é tão lotada. Então volta a uma pregação que está lá no YouTube, querido, e assiste de novo a parte que a gente fala do estilo de vida, que a partir de hoje à noite já vai estar lá no YouTube. Então se você falar de novo: pastor, mas minha agenda é muito cedo, volta na parte do estilo de vida. Quando chegar em casa, eu vou chegar em casa, aí a minha agenda é editar o vídeo todinho, botar no YouTube, tal. Então volta para a questão do estilo de vida. É o teu estilo de vida, querido. E deixa eu te dizer uma coisa: as doenças consideradas mais perigosas pelos médicos, presta atenção nisso, são as doenças chamadas as doenças silenciosas e assintomáticas. Nós temos alguns aqui que vão corroborar com o que eu estou dizendo, porque você pode estar enfermo e sequer perceber que você tem a doença. O perigo da doença assintomática
é que você não sabe que tem. E aí muitas vezes, o que acontece? Quando é detectado, já é tarde demais. Ela já está num estágio tão avançado que já muitas vezes não tem o que fazer. Mas presta atenção. As doenças espirituais são muitas vezes silenciosas e assintomáticas. E você pode nem perceber, mas com o tempo os sintomas começam a aparecer. Cuidado, querido. Cuidado. A vida hoje é extremamente materialista. E se você não quiser ser contaminado por essa cultura, você precisa investir tempo e esforço em direção contrária. Para os materialistas, Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, verso 25, ele diz: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Tem uma versão que diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Mas eu gosto dessa versão: perder a si mesmo. Destruir e perder-se a si mesmo. O que adianta? Em que você está investindo? Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele escreve 3 livros. O primeiro livro de Salomão, Cantares, Salomão é jovem. E aí quando ele é jovem, qual é o pensamento do jovem? Romance. Então Salomão escreve Cantares, Sulamita, farto-me nos teus seios, ó amada, né? Ó, tu és para mim fonte de águas potáveis. E aí estão lá, Cantares. Aí Salomão já fica velho, já fica experiente. Aí Salomão escreve Provérbios. Provérbios é um livro que, se você gosta de ler, querido, leia Provérbios. Provérbios tem tanto ensinamento, mas coisa assim tremenda. E Salomão era um rei. Mulheres, concubinas, riqueza, glória, fama, mas quando ele fica velho, que ele vai escrever Eclesiastes, ele diz: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O homem mais sábio do mundo precisa ficar velho para entender que tudo é vaidade, ok. Mas se você quer ser sábio, você não precisa chegar na velhice para detectar isso, porque alguém sábio já chegou e já detectou. Então sábio não é aquele que erra e aprende. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Com os dele também, mas com os dos outros. Tudo é vaidade, querido. Construa para a eternidade. Construa para a eternidade. Cuidado com o materialismo. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quarto inimigo do cristão, você deve combater, são as suas amizades. Vou parar no quarto aqui, viu? Podem ficar tranquilos. Muita informação, né? Quarto inimigo do cristão são as suas amizades. Abra sua Bíblia em Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E aqui cabe um adendo, querido. Lembra quando nós começamos dizendo que os nossos inimigos não é o vizinho, não é o chefe, não é o professor? Lembra? Pois é. É evidente que você tem que avaliar aqui as amizades. Ok, tem, né? É importante que você saiba quais são as pessoas que você tem andado, né? Se as pessoas contribuem ou não, se você se aproxima de Cristo ou não, as pessoas que te ajudam a se aproximar de Cristo, tá? Mas preste atenção numa coisa. Você precisa avaliar a quem você tem sido amigo das coisas do mundo também. Onde você tem colocado a sua amizade nas coisas do mundo. Olha só. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então não é só uma questão de
amizade com pessoas, mas é aquilo que você gosta. Avalie tudo que você gosta. Tudo que você gosta. Pastor, eu sou viciado em surfar. Ok, surfar é pecado? Não. Mas se surfar está tomando muito o seu tempo e não está te permitindo que tenha um tempo com o Senhor, passa a ser pecado? Passa. Percebem? Pastor, eu gosto muito de futebol. Gostar de futebol é pecado? Não. Mas na hora do culto tem o jogo do teu time. E aí? Para quem você vai torcer? Qual vai ser a sua torcida? Não é assim? Então avalie as tuas amizades. Não é só amizade da pessoa X ou da pessoa Y. É daquilo que você gosta. É daquilo que você gosta. Porque aquilo que você gosta pode estar te afastando da palavra de Deus. Isso é muito sucinto. É muito mais profundo. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Muitas vezes aquela cervejinha que o povo gosta, aquele cigarrinho, aquele pagode, aquele flerte com outra pessoa, aquelas palavras que não agradam, aquele joguinho de futebol, aquele namoro que foge dos padrões bíblicos, mas que eu gosto tanto. Cuidado, querido. Amizade com as coisas do mundo nos torna inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Por isso acho que eu vou encerrar aqui hoje. E no domingo que vem eu vou voltar com outras, tá? Parte 2, teremos parte 2. Sei que é a primeira vez que está vindo, já está convidada para o domingo que vem, está conosco, tá? Mas só uma recapitulação, né? Vamos recapitular aqui. O primeiro inimigo, Satanás, atua nas brechas, atua de forma sucinta, oferecendo, dando, para que depois ele possa ter de volta. Pode vir o louvor. Para que depois ele possa ter de volta em dobro. Assina aqui o contrato. Ei, vem cá. Ei, você vai ganhar com isso. Ei, é ganho fácil. Segundo inimigo, estilo de vida. Cuidado com a tua agenda. Reavalia a tua agenda. Faz uma reavaliação de como está o teu estilo de vida, querido. Se o teu estilo de vida está muito cheio de mundo, ei, para com isso. Dá um stop. Terceiro, materialismo. Cuidado com o materialismo. A gente já pregou aqui uma vez e foi uma coisa fantástica também a gente perceber, porque desde pequeno a gente é criado, né, a botar o Jesus pequenininho numa manjedoura, né, e aí faz um presépiozinho para Jesus, aí assim uma vaca, um cavalo do lado, né, aí diz pobrezinho. Jesus não foi pobrezinho coisa nenhuma. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que ele não veio pobre? Não, ele não veio pobre. Não veio. Está na palavra. Está na palavra. Jesus tinha muito dinheiro. Como, pastor? Tinha. Querido, naquele tempo, uma das coisas que fazia com que os judeus quisessem a vinda do Salvador é porque os tributos da época eram altíssimos, eram pesadíssimos. E aí um dos motivos, e talvez o maior motivo que eles queriam o Salvador viesse, é para que eles saíssem do jugo dos tributos de Roma. E aí de repente dizem para Jesus: ei, é justo pagar tributo? Aí ele diz assim: vai ali na boca de um peixe, pega, paga o meu e o teu. Alguém quer pagar meu imposto de renda aqui desse ano? Tem alguém que queira? Se quiser eu estou aceitando, viu? Então Jesus diz assim: ei, pode pagar o meu e o teu. Está na boca do peixe, pode ir lá, o primeiro peixe que você pescar está lá. Percebe como a gente não conhece a palavra? Quem aqui já deu uma festa?
Quantas pessoas tinha na festa que você deu? 50? 100? 150? Como é que você prepara a festa? Você vai no supermercado, faz compra. Primeiro você tem que ter o dinheiro, né? Aí paga não sei o que, prepara tudo, não sei o que. Jesus estava no meio da relva. E aí ele diz, ei, despede esse pessoal. Mas eles não têm para onde ir, não tem o que comer. Ah, é? Então pode dar o que comer. 300 denários não seriam suficientes para alimentar esse povo, Jesus. Ah, Jesus diz assim, 300 denários? Isso lá é dinheiro, mar. Se fosse aqui no Ceará, né? Isso lá é dinheiro, mar. Vem cá. E a Bíblia diz que ele alimentou só homens, 5.000 pessoas. Percebe? Que ele não era pobrezinho. Quer ver um outro exemplo? Ah, mas pastor, Jesus, pelo menos ele não tinha um exército. Não tinha. Quando vão prender Jesus, que Pedro corta a orelha de Malco, Jesus olha para Pedro, coloca a orelha de Malco no lugar de novo e diz assim, Pedro, você não sabe que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos. Querido, uma legião de soldado romano na época era de 4.000 a 6.000 soldados. Tá? Vamos colocar por baixo, 4.000. 12 legiões de anjos daria 48.000 anjos. Lembrando que um anjo, destruiu 180.000 soldados filisteus. Um anjo. 2 anjos destruíram Sodoma e Gomorra todinha. Ou seja, ele tinha um poderio muito maior do que os Estados Unidos hoje, com toda a bomba atômica que tem. Mas por que eu estou dizendo isso? Pastor, o senhor fugiu do assunto? Não, eu estou falando de materialismo. Mas apesar de ser rico, apesar de ter toda a glória do lado dele, Jesus era capaz de partir um pão e dizer, Senhor, eu te dou graças. Muitas vezes a gente tem o pão, tem o ovo, tem o queijo, tem o presunto, e a gente sequer dá graças pelo que a gente tem. Lá em casa a gente tem uma técnica que é assim, quem olha para o almoço e diz assim, ei, é isso aqui que a gente vai almoçar hoje? E é você que vai agradecer. Quem não gosta é que agradece. Sabe por quê? Porque existe uma coisa, querido, que nós precisamos aprender, chamada contentamento. Contentamento não é você ter tudo que você quer, é você ser grato com aquilo que Deus te deu. E o contentamento te leva para um outro nível no Senhor. Materialismo, nosso terceiro inimigo. E nosso quarto inimigo, as nossas amizades. Cuidado, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nosso primeiro assunto do próximo domingo, nós vamos combater um outro inimigo chamado ego. Uau, esse é pesado. E eu quero convidar você, se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você nunca aceitou publicamente a Jesus, porque Jesus disse, aquele que me aceitar diante dos homens, eu o aceitarei diante do Pai. E você sente a necessidade, a vontade, o desejo de fazer isso hoje. Quero que você levante a sua mão. Amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus garante que a salvação chega na tua casa. E através de você um portal para os céus é aberto. E Ele não vai levar só você para o céu não, Ele vai levar mais gente através de você. Portanto, prepare-se. Prepare-se. Amados, os nossos inimigos, eu não quero que os nossos inimigos nos deixem preocupados, porque maior é aquele que está em nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde até domingo que vem. E eu quero orar por você, pela sua casa e pela sua vida. Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Abençoa, Pai, cada pessoa, Pai, que está aqui presente, cada pessoa que está assistindo pela internet, cada pessoa que vai assistir ainda, Pai, essa pregação. Senhor, que a tua palavra, Senhor,
corte como uma faca de 2 gumes, Pai, separando o joio do trigo, Senhor, mas sobretudo santificando os corações. Te agradecemos pela Tua palavra derramada neste dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos, porque Tu és o nosso Deus maravilhoso, o nosso Senhor e o Salvador das nossas vidas. E em nome de Jesus, eu declaro bênçãos sobre cada uma aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém.